É muito complicado. Ali, vê-se ali, vê-se ali. Como nós vamos ter que falar com eles, é melhor deixar para já ligado, porque isto é uma coisa que não é óbvio. Mas ali vê-se. Está fechado, não é assim? E assim está aberto, vê-se ali. Funciona. Pronto. Não sei assim, eu lembro de aqui na comissão diretiva. Agora está fechado, não é? Agora está fechado. Pois, como é que Agora está aberto. não diz nada. Está. Cláudia? Sim. Agora, e agora? Precisamos de fazer aqui um teste de som, está bem? Vejam lá. Agora estão a ouvir, certo? Ouvimos, Sim. ouvimos. E agora não ouvem, certo? Ouvimos também. Pronto, ok. Está bem. Nós temos aqui um aspecto operacional, porque como vamos falar em simultâneo convosco, quer dizer, pronto, não dá para fechar e abrir o som, porque temos aqui este mecanismo que não é muito prático. Pronto, de qualquer maneira, assim já sabemos. Obrigada. Nada. Mas eu queria ser iniciativa. Se calhar vamos, penso que Morado, todas as pessoas estão admitidas. Começamos, o que sugerem? Sim, Para já não são atrasar, 3. também é uma introdução, portanto as pessoas entretanto vão entrando. Então vamos começar esta sessão de esclarecimentos. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Envolvente Almada e dos 8 DLBCs urbanos da região de Lisboa, nomeadamente Fator C, Rede DLBC Lisboa, Sintra Urban, IDFET Adrepes e mais Benfica, damos as boas-vindas a todos estes participantes e esperamos que esta seja uma sessão útil, esclarecedora e que motive para processos de candidatura com sucesso para todos os territórios objetivos. Esta é uma sessão que conta com a participação ativa do POR Lisboa, através principalmente da doutora Dulce Barros, doutora Isabel Quaresma. Obrigada por estarem disponíveis num dia e em semanas tão atarefadas, mas poderem estar aqui conosco e podermos prestar esclarecimentos e informações a quem pretende recorrer a esta medida e apresentar candidaturas. Relembrar apenas Cláudia, peço desculpa interromper, tu ficaste sem som há uns segundos atrás. Perdi-me no meu discurso, mas vou retomar. Portanto, não sei onde ficaram, mas bem-vindos a todos e a todas. E, portanto, dizer que esta medida, projetos inovadores e experimentais, conta já com alguns avisos de candidatura abertos nas zonas, principalmente dos concelhos de Lisboa, Cascais, Almada, Montijo e Setúbal. Para breve, outras zonas irão também estar abrangidas por esta medida, portanto é uma questão de depois acompanharem através dos nossos contactos que iremos disponibilizar no final, acompanharem as notícias de abertura dos avisos. Esta é uma medida que pretende alavancar projetos de base local, privilegiar o trabalho colaborativo entre atores locais, trabalho efetivo com população, com públicos em situação de fragilidade e um enfoque nas questões do combate ao desemprego, ao insucesso escolar e, de uma forma geral, o combate à exclusão social e pobreza. Esta sessão pretende ter uma duração de cerca de 1h30 e está essencialmente dividida em duas partes. Numa primeira parte, preparamos já um conjunto de questões que têm surgido com alguma frequência nas sessões que os DLBCs têm dinamizado nos seus territórios e no sentido de podermos já esclarecer essa informação, organizarmos estas questões em conjunto com as colegas da CCDR para podermos esclarecer.
e depois uma segunda parte onde convidamos todas as pessoas aqui presentes a poderem também colocar as suas próprias questões e para o efeito pedimos que o façam por escrito, quer através aqui do Zoom, do chat, ou então através dos comentários associados ao evento que está aberto no nosso Facebook e onde esta sessão também está a ser passada, está a ser transmitida. Portanto, são os 2 canais oficiais para poderem colocar as vossas perguntas, que depois iremos, com a moderação da colega Cristina Duarte, iremos também colocar às colegas para podermos ouvir as respostas. No final da sessão, e porque é importante conhecermos rostos, iremos ter um representante, pelo menos de cada gala, aqui presentes, que estiveram na organização deste evento, para uma pequena participação, uma breve apresentação de quais os territórios que representam, quem é que tem avisos abertos, para depois facilitar um contacto futuro das pessoas aqui presentes. Por último, antes de passar a palavra à colega Maria José Domingos, pedir-vos apenas, e para o melhor sucesso da nossa sessão, que mantenham os vossos microfones desligados, informar-vos que esta sessão está a ser gravada e que será disponibilizada depois ou nos nossos sites ou páginas de Facebook dos projetos, dos DLBCs urbanos da região de Lisboa. E resta-me desejar uma boa sessão a todos, passando então a palavra à Maria José Domingos e às colegas do Fórum Lisboa. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. E quero também, em nome de todos os Intergal e principalmente da rede da LBC, agradecer a disponibilidade da Dulce Barros e Isabel Quaresma para estarem aqui disponíveis connosco. Tenho a certeza que esta sessão é essencial para todos aqueles que querem fazer uma candidatura e que pode simplificar muito os processos daqui para a frente. Gostaríamos de começar, em primeiro lugar, com questões mais gerais em relação às elegibilidades e as das questões que nós temos aqui colocadas seriam as questões que gostaríamos de colocar. Fazemos no início do slide, vocês podem ver, fazemos alusão a alguma legislação que, na nossa opinião, é aplicável quer a este concurso, quer ao programa de LBC no seu todo. Umas mais dirigidas a determinado tipo de rúbricas, outra como o regulamento da União Europeia, o 1303, que diz respeito ao enquadramento ao DLBC. Algumas das questões que nós vamos aqui colocar têm a ver com questões que já nos têm vindo a ser colocadas com possíveis candidatos. E uma delas é quem pode concorrer, quem é que são os beneficiários elegíveis. Não sei se a doutora Dulce ou a doutora Isabel se quer responder. Está a ver. Bem, nós vamos fazer a participação que for possível, mas como dissemos de princípio, e eu estava um pouco convencida que nós aqui iríamos intervir para complementar alguma da vossa informação e não propriamente para sermos aqui o ator principal, porque não temos condições para preparar. Portanto, há aqui qualquer ruído na comunicação, mas vamos tentar. Quem é que pode concorrer? Eu aviso, penso que é claro sobre essa matéria. Estão definidas um conjunto de entidades e até de acordo com a sessão anterior, o único tipo de entidade que está afastada da candidatura, nós temos a ver isso aqui há pouco, são empresas, ou seja, só as entidades que têm uma formação empresarial, limitadas, sociedades por cotas, limitadas, sociedades por cotas é a mesma coisa, SAs, é que estão afastadas deste processo. Todo o resto tipo de entidades são, digamos, podem se candidatar, desde que estejam inscritas no balcão, desde que não tenham dívidas à segurança social, não tenham dívidas aos fundos, podem se candidatar. Ok. Certo? Ok, muito obrigada. No que diz respeito em relação às parcerias, também têm surgido aqui algumas questões, nomeadamente que tipo de entidades podem ser parceiros, e prende-se um pouco também com os beneficiários, porque algumas das questões que estão a ser colocadas no que diz respeito às parcerias é se, por exemplo,
não podem ser beneficiários elegíveis, mas uma entidade privada, por exemplo, uma empresa, uma universidade, pode ser uma entidade parceira? Pronto, se nós, portanto, o que está no aviso não separa as entidades pela lógica do público ou do privado. Agora, tendo em consideração aquilo que eu acabei de dizer, e foi o que foi discutido na outra sessão, portanto, se a entidade privada tiver a natureza empresarial, não se poderá candidatar. Se não tiver a natureza empresarial, pode-se candidatar. Qualquer uma das entidades, associações, GAL, qualquer outro tipo de associação, fundações, etc. Por exemplo, instituições de ensino, que é uma pergunta que é aqui colocada. Por exemplo, nós conhecemos, como é que é a questão concreta, se as instituições de ensino privado se podem candidatar. Eu considero que sim, uma instituição de ensino privado, há umas que têm a natureza empresarial e outras não têm a natureza empresarial. Nós aqui temos situações dessas nas nossas candidaturas. Se tiver natureza empresarial, não pode, está afastada por essa natureza. Se não tiver natureza empresarial, não há nada que as afaste no aviso. Portanto, não é a natureza pública ou privada que define, digamos, o afastamento está pelo tipo de entidade que está aqui em causa. Tem que ser uma entidade com... Não é que eu esteja a ver muitas a intervir nestes territórios, mas seja como for, é o que me parece. A questão está se tem fins lucrativos ou não, digamos. É essa a questão. De alguma maneira é isso, sim. Okay. Uma empresa tem sempre fins lucrativos, as outras não têm fins lucrativos à partida, sim. Outra área que também é colocada, algumas das questões são do que diz respeito aos destinatários. Pelo que o aviso diz, e pelo menos pela leitura que eu faço, é que os destinatários têm que ser residentes nos territórios. Se sim, como é que nós podemos comprovar? É precisamente pela residência, pela morada? Pela morada. Sim, porque essa questão também se coloca muito noutros tipos que os participantes têm características mais bem definidas. Portanto, é de facto, aliás, o próprio regulamento específico diz mesmo que é a residência. Portanto, até muitas vezes a elegibilidade pode ser pelo local de realização do projeto ou pela residência do participante, neste caso do destinatário, será pela residência. Não vejo outra maneira é mesmo pela residência e portanto, a não ser que haja alguém que seja uma residência clandestina, portanto tem que se encontrar uma forma mais informal de comprovação, mas é residência no território. No que diz respeito à taxa de financiamento das despesas elegíveis, também é colocada algo por vezes esta questão. Qual é a taxa de financiamento para entidades sem fins lucrativos e, por exemplo, para entidades públicas? Digamos, por exemplo, se uma junta se candidatar. Para as primeiras a 100, para as segundas 50, por exemplo, as juntas de freguesia. Okay. É um exemplo concreto que ainda hoje estamos a trabalhar sobre ele. Não é taxa, não é a taxa que é 100. Tem direito ao financiamento do orçamento da Segurança Social. Sim. Porque a taxa continua a ser 50. Okay. Recebe mais, não é exatamente a mesma coisa para o programa, não é a mesma coisa, não é? Para quem recebe mas depois a taxa de cofinanciamento dos avisos está lá, não é? Que é 50%. Por isso, pronto, claro que o efeito prático esse era o que estavam a dizer, mas só para precisar este facto. Quando se está a preencher no balcão 2020, no formulário, aparece lá uma possibilidade de os candidatos declararem que o projeto vai ter receitas próprias. Como é que isto funciona? Se um projeto declarar que vai ter receitas próprias, estas são deduzidas no orçamento elegível? Como é que funciona? Exato, são deduzidas no orçamento elegível. Se perguntarem neste exato momento como é que essa situação está em CIFSE, nós que trabalhamos, que estamos aqui com Fundo Social, não saberemos responder, porque foi um aspecto que recentemente esteve, e penso que já estará em produção, a ser corrigido, porque, digamos, a declaração de receitas depois tem a ver qual é o momento em que se tem que declarar
se houver um corte na despesa, qual o efeito que isso tem na receita, essas questões estavam a ser afinadas, mas seja como for, e independentemente da forma como as receitas entram, elas são deduzidas ao custo total elegível, para calcular a chamada despesa pública total, que é sobre essa que depois entra o Fundo Social e o OSS. Mas são deduzidas. Então, Têm que ser receitas próprias, não é? Receitas próprias, se as pessoas terem trabalhos, e venderem-nos em eventos, coisas desse género. Uhum. Outra das questões que se coloca também é que, por exemplo, uma operação tem mais que uma atividade. Como é que afeta no orçamento os encargos, por exemplo, com os recursos humanos, com os encargos gerais? Portanto, está a dizer se há uma relação, se nós temos que fazer uma afetação muito estreita entre atividade e orçamento, a resposta é não tem que fazer. Não tem? Portanto, a atividade aqui é para dizer o que é que se faz em termos físicos, qual é a operação, qual é o objeto. Okay. Isso é importante. Nós não defendemos, como alguns de vós sabem, nós não defendemos projetos com muitas atividades. Muitas atividades são difíceis de gerir e depois umas avançam, pronto, têm algum interesse em não serem um número muito elevado, sem prejuízo depois internamente a ver ações mais detalhadas. Mas o orçamento, portanto, vai-se fazendo de uma forma conjunta. Já houve o tempo em que havia orçamento para atividade, agora não há orçamento para atividade propriamente dito. Continua a pedir-se um custo, mas é porque não foi possível fazer uma alteração de fundo ao sistema de informação. O orçamento é único, as atividades é que são várias. Okay. O orçamento é para a operação, então, não é? É para a operação, tem várias atividades. Bem, então passávamos a uma parte que eu penso que é onde há mais interesse das pessoas que estão connosco, que tem a ver propriamente com as rúbricas e que tipo de despesas podemos afetar a cada rúbrica. Neste slide que está aqui é o slide que espelha aquilo que está no Balcão 2020 e com o qual que todas as entidades vão ter que preencher. Como daqui à frente iremos ver em mais detalhe, quer a rubrica 2, quer a rubrica 3, quer a rubrica 4, em relação a este slide tínhamos duas questões muito concretas. Esta rúbrica 999, outros encargos, é aplicável? É para preencher? Não, já tenho aqui a 499. Não vejo necessidade de estarem aqui a utilizar. Mas ela não está trancada, portanto, se ela está parametrizada, a única coisa que não podem utilizar é esta 11, não é? A 11 é um cálculo automático do sistema. Se a situação ocorrer, que não sei se irá ocorrer ou não, mas pronto. A outra, não temos nada destinado no aviso a esta, não é necessário. Não é necessário. Portanto, não, podemos dizer não aplicável e tudo que sejam outros encargos serem imputados a 4.99. Certo, é porque se ela aparecer, o que mais pode acontecer quando estão a ver os projetos e se acharem que as entidades imputaram aqui despesas que faz mais sentido noutros, podem reclassificá-las. Ok, obrigada. Aqui metem noutra, portanto, a classificação da despesa tem que ter a ver com a sua natureza, portanto o projeto tem que ser claro, objetivo, o mais possível, não é? Portanto tem a ver com isto, não há muitas rubricas outros, fica assim uma coisa sem muito reconhecimento, não é? Não sei muito bem. Não sei se foi na programação, porque não tenho ideia que se tenha pedido isto. Ela está lá, por isso nós colocámos aqui porque a venda 4.99 tendo outros encargos e a venda 1.99 com outros encargos, ficámos na dúvida o que é que se poderia colocar numa e noutra. Pronto, a pergunta seguinte tinha exatamente a ver com as operações de custos simplificados. Nós também somos da opinião que isto era para as operações que fossem abaixo de 50.000 euros, que isto seria preenchido automaticamente, portanto isto não é para preencher.
e depois as organizações, os candidatos vão ter que proceder a uma anualização do orçamento total pelos anos. Isso. Sim. Há alguns conselhos para dar nesta situação? Não sei se a Dulce tem aqui alguma coisa que gostaria de dizer. Não, em relação aos custos, à questão da rúbrica 11, já agora gostaria de chamar a atenção o seguinte, portanto, não há, as pessoas têm que ter noção que a partir do momento em que uma operação entra em montantes fixos, já de lá não sai. Não há pedido de alteração que valha. Portanto, entra em montantes fixos fica. Ser uma operação de montantes fixos é a partir do momento que a despesa pública é igual ou inferior a 50 mil euros. Portanto, não faço ideia. Como nós temos um limite, o aviso tem um limite de 100 mil, portanto, pode haver operações mais pequenas. Portanto, qualquer operação que a despesa pública seja 50 mil euros é seguramente pequenos montantes, montantes fixos. Significa o quê? Que ou se faz tudo, ou então não tem nenhum financiamento. É preciso, as pessoas têm que ter todas muita atenção neste aspecto. Se um projeto for apresentado, imagine-se, de 60 mil euros, e na análise, se considerar que 11 mil não é elegível, já é uma operação de montantes fixos e já não sai de lá. E, portanto, montantes fixos quer dizer, faz-se tudo ou não se leva nada. Okay. E a única questão que se pode alterar ao longo, que nós já tivemos alguma experiência, já sofremos aqui alguns calafrios, a única coisa que está, claro, que se pode alterar é o cronograma. Ou seja, qualquer situação que seja justificável, pode-se alterar o cronograma, ou seja, o tempo de realização. Não se pode alterar atividades, não se pode fazer rigorosamente mais nada. Portanto, é muito importante terem atenção a esta questão dos montantes fixos. Quanto à anualização, a anualização é relevante, é sobre esta anualização que incide o adiantamento. Portanto, as entidades terão que fazer as suas contas. Qual é o problema? Se na programação nós, por alguma razão, algum ano, tiver um montante sobrevalorizado, digamos, e não se executar, não é? Pela totalidade, automaticamente o montante excedentário face à execução passa para o ano seguinte. A inversa não é verdadeira. Se o montante for mais pequeno, não vai buscar dinheiro ao ano anterior. Também não era possível, porque isto anda-se sempre para a frente, não há recuo. Mas, portanto, é a única questão, a programação, a anualização dos custos não é uma questão muito rígida, portanto é flexível até ao fim, portanto já lá vai o tempo em que se tinha que fazer alterações, não, portanto não há que ter muitos estresses com esta matéria. Porque o sistema vai-nos ajudando. Deixa-me só dizer uma coisa. Maria José, só dizer aqui uma coisa, para enfatizar aqui a questão do montante fixo, porque eu de facto acho que nós estamos todos, e agora de facto todos, abrangentes e os próprios potenciais beneficiários habituados a reprogramar tudo, e por mais que se diga que não é possível, na prática acaba por ser. E aqui a consequência, nós temos não sei quantos projetos que vão ficando parados para adiar uma decisão que se torna absolutamente inevitável. Portanto, não é, até porque não tínhamos pensado, não falámos disto antes e portanto não está amadurecido, mas de facto dar o alerta que, não sei se é de evitar os projetos, porque isso sinceramente é assim, para quem está de fora, e eu que ouço isso como sabem de uma forma indireta, é sempre melhor evitar, porque é muito difícil executar projetos, eu diria de todas as naturezas, mas desta em concreto, a 100% como está, e portanto, e para além de que isto mantém-se aquela situação do adiantamento e depois só no fim, ou não? É só no fim. Pronto, portanto, também chamar a atenção que, não sei se isto ficou claro, portanto, este alerta parece-me que é relevante, tudo o que é, especialmente entidades que também têm alguma experiência também na parte do FEDER, mas dizer que esta parte é
têm direito, portanto, para além de ser muito difícil depois concretizar exatamente o que pensaram, porque ainda por cima são projetos que não são muito rápidos, portanto têm aqui um horizonte temporal relevante, portanto é muito fácil isto resvalar, e como a Dulce disse, só depois só pode ser mesmo o cronograma. Outra questão é a forma como recebem, não é com a periodicidade dos reembolsos que é habitual, mas é sim o adiantamento inicial, Por ano, pronto, inicial por ano, ok, pronto, no limite de 3, e depois no fim, e portanto, e o que acontece é, se alguma coisa correr mal, depois devolvem esses adiantamentos todos. E portanto, só dar nota que o meu papel é dizer que tudo o que eu tenho visto e constatado é que isto é muito difícil. Pronto, e se noutras tipologias eventualmente já está muito testado e já está rotineiro para as entidades que lidam com isto no Fundo Social, não é? Aqui, pela sua inovação, não é? Porque isto é inovação social, é um risco acrescido. Pronto. Eu acho que, muito obrigada, eu acho que já ficou bem claro para todos os que nos estão a ouvir que isto é algo a evitar. Os adiantamentos, não sei se querem a expressão do adiantamento. O adiantamento... Maria José, vocês veem aí essas perguntas? Porque nós estamos aqui hoje numa ferramenta que não conseguimos ver exatamente tudo. Vemos as mensagens, mas depois foge. É assim um ecrã gigante, não é igual estarmos num computador. Por isso, se nos quiserem ir fazendo depois chegar, ou vemos ao fim, como é que é? Ou então não, íamos vendo ao fim, íamos tentar percorrer pelas questões, depois ao fim vemos as questões que os participantes estão a colocar, que tenho duas colegas que estão a fazer isso neste momento, a recolher as questões. Ok. Bem, então passávamos propriamente às rúbricas. Esta rúbrica dos encargos com os formadores e consultores, apesar da rúbrica de chamar encargos com formadores e consultores, parece-nos, pelo menos pelos campos que estão abertos, que os encargos com a formação não se podem colocar aqui, ou podemos considerar, por exemplo, consultores para atividades de formação? Não, as rúbricas têm o nome que está no sistema, isto é uma coisa padronizada e não há volta a dar, portanto, de acordo com aquilo que estava previsto no aviso, não estava prevista propriamente a formação, quando muito está a capacitação, que pode ser feita por uma aquisição de serviços, não necessariamente aqui propriamente a consultores, mas porque quando se fala em formação e se mete formadores, isso tem outro tipo de exigências e de formulário e tudo que com este não dá muito para se utilizar. Isto é mais no sentido da capacitação, um workshop, uma coisa assim relativamente simples, também não há formação, não está prevista uma formação clássica, não é? Sim, não, mas por exemplo, imagino que quero organizar um workshop sobre de capacitação, por exemplo, sobre como montar um sistema de avaliação. Pode fazê-lo aqui? Pode, aqui também temos aqui outros encargos com o pessoal, onde aqui é. Temos aqui encargos com a aquisição de bens e serviços, não dá, porque isto foi muito limitado. Aqui na 499? Da 499. Desenvolvimento e acompanhamento e avaliação. É tudo isso que estava a falar. Sim, mas só tem, mas 499, sim, pode ser. Sim, aquisição, encargos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação. Nessa rúbrica, então. Mas Sim. então, uma dúvida que, antes de entrarmos muito nos pormenores das questões que nós temos em relação aos consultores externos, o que é que se entende por consultores internos? Voltamos à questão. Esta questão é uma questão recorrente. Olha, do meu ponto de vista, não existem. Os internos fazem parte da equipa, não é? É a nossa leitura, mas... Exatamente. A questão é a seguinte, esta designação vem do tempo e que se mantém no Compete, nós não temos, que é a chamada formação à ação. Na altura que foi criada a formação à ação no CREN, surgiu a questão dos consultores internos. Mas por definição, o consultor interno não existe. Pode existir em termos de carreira, na administração pública existiam os consultores e os assessores e não sei o quê,
Mas, portanto, esta questão surgiu e ficou na legislação. Portanto, mas do ponto de vista conceptual não há propriamente a consultor interno, há consultores externos e há o resto do pessoal, mas por via das dúvidas, é porque se nós vamos cortar coisas que depois possam vir a ser eventualmente consideradas necessárias, é pior do que não ter lá a informação. Portanto, deixámos tudo aquilo que tinha a ver com consultores, mas do meu ponto de vista, quer dizer, isto noutras situações terá aplicação, aqui não terá assim tanto. Certo, portanto estes consultores têm que ser contratados a recibo verde? Sim, recibo verde ou outro tipo de, pode ser recibo verde, pode ser concurso, pode ser uma consulta prévia, portanto pode ser, pode haver aqui até consultores que sejam empresas. Portanto pode-se contratar uma empresa de consultoria? Sim, é consultores externos, sim. Não tem outra hipótese. Outra das questões que levantou-se-nos algumas dúvidas, que não saberíamos se seria aqui, se seria na 4.99, seria: é possível contratar um consultor para ajudar na preparação da candidatura, na elaboração da candidatura? Não é uma despesa recomendável no Fundo Social. No QRF também não. Isso já foi chão, isso foi... É um clássico, já vem há anos e anos e anos. E a Santa Casa e a TES que portanto, não é de todo aconselhável. Portanto, faz os seminários, etc. Não. É uma despesa problemática, depois vamos ter problemas com auditorias, etc. E é isso que não se justifica, do nosso ponto de vista, já é uma coisa muito antiga. E uma coisa, mais uma vez o alerta. Eu basicamente tenho aqui a função de dar os alertas os tesourinhos experimentos, mas que é assim, enfim, também já tivemos isto na parte do SI2E, nas sessões que fizemos, mas dizer o seguinte: não há nenhum problema com os consultores, mas temos tido e voltamos a ter, portanto não é uma ideia pré-concebida, é um facto atual aos dias de hoje, todos os dias acontecem problemas com a consultadoria, portanto agora alargando no que é a elaboração das candidaturas diretamente, porque consultadoria é uma coisa mais abrangente, e dizer que o beneficiário não se pode, nem que recorra a um serviço, mesmo que ele não seja elegível, ou mesmo que ele seja mais abrangente e que de alguma forma isso fique lá diluída, portanto mais clara não pode ser, ainda assim o que nós recomendamos é cuidado e prudência. Quem é o responsável pela operação é o beneficiário e muitas vezes corre mal, e o que está a acontecer é que, e projetos até diria mais fáceis do que este, em termos já está mais rotinado, é que depois a candidatura parece que é fácil, dizem às pessoas que é tudo fácil, às vezes até induzem a candidatar e depois as pessoas ficam com um problema que não tinham e não têm o benefício, e não têm a consciência do que é que está a acontecer. Portanto, muito cuidado, independentemente da elegibilidade, portanto é uma questão que vai para além da elegibilidade, é não descartem ali, depende também da dimensão do projeto, compensa ou não compensa. Eu acho que o GAL, sinceramente, tem aqui já um know-how acrescido do que tiveram no SI2E e podem também ajudar nesse sentido, também ajudar no que podem, no que é o apoio ao que é as candidaturas, não só com esta iniciativa, mas como outras, enfim, talvez ainda de maior proximidade, mas muito cuidado, volto a dizer, com este tipo de consultadoria, porque em geral corre mal. E pontualmente é que corre bem. Pronto. E depois os avisos são todos diferentes e depois dizem-nos que conhecem o sistema de incentivos e que no outro não é assim, e portanto o mal depois está sempre nos outros. E portanto, atenção, independentemente da questão da não elegibilidade, mas como digo, como depois há outros contratos de consultadoria que se fazem, e há planos de negócios, isto na dimensão do FEDER, mas enfim, no Fundo Social haverá outras coisas equivalentes que eventualmente não são aquilo, mas a pessoa, o beneficiário, fica descansado e não pode ficar. Portanto, atenção a essa matéria. Muito obrigada pelo esclarecimento. No que diz respeito à rubrica 2.99, temos aí colocados alguns exemplos de tipo de despesas que podem ser aqui afetas, certo? Faturas de restaurante, de táxi, desde que de facto se observe o limite dos 20% dos honorários. Mas são este tipo de despesas que podem ser aqui carregadas. Agora, neste conjunto de rúbricas há aqui ainda duas questões
queríamos chamar a atenção, 2 ou 3. A primeira das quais, sendo de serviços externos, não se esqueçam que está sujeito à contratação pública e todas ou quase todas as entidades que se vão aqui candidatar são entidades sujeitas à contratação pública, pela sua natureza e naturalmente que são financiados publicamente, pela dinheiros públicos. Portanto, é a primeira questão que devem ter em consideração. Depois, as restantes despesas, para nós, para além de ser uma despesa que tem que estar sustentada num documento idóneo, e todos aqueles que nós, quer dizer, aqui o que está referenciado são documentos idóneos, a fatura é um documento idóneo. Portanto, o que é que nós temos que ter? Temos que ter estabelecido que aquela despesa está relacionada com a operação. Temos que ter um boletim itinerário na administração pública, mas também no privado se usa uma coisa parecida, digamos as distâncias percorridas e o que é que se lá foi fazer de alguma maneira. Pronto, sobretudo é isto, portanto, mais do que a questão de ser uma fatura ou de um táxi, ou de um restaurante, ou de um hotel, portanto a questão é, temos que ter um nexo de causalidade entre a despesa e a operação. Essa é a questão essencial, o documento tem que ser idóneo, tem que estar justificado, digamos de uma forma porque nós percebemos, que até nas empresas sabemos, que é nestas despesas que muitas vezes se encontra o meio de remunerar as pessoas. Mas nos fundos isto tem uma limitação muito grande e portanto não é agradável que as pessoas tenham uma expectativa e depois nós andemos a cortar a despesa e portanto a nossa experiência vai neste sentido. Depois ainda há aqui outras coisas já de uma dimensão diferente que ultimamente não se tem colocado muito, mas quando se fala há aqui despesas, se isto é um profissional um independente, liberal, isso depois tem que estar no recibo ou está fora do recibo. Portanto, há aqui depois outras questões já mais finas do ponto de vista fiscal, que se poderá depois ver que eu neste momento já não tenho assim tão presente, mas porque depois se estiver no recibo é sujeito à IVA, há depois aqui algumas minudências que não são tão pequenas quanto isso, mas que se podem depois ver. Mas pronto, a natureza da despesa, o documento pode ser isso, mas cuidado com a relação com a operação. A regra aplicável é que essas despesas podem ser pagas mediante a apresentação destes documentos, é lógico, com um enquadramento dentro da operação, não é só apresentar uma fatura de um restaurante ou uma fatura de um hotel, não é? Terá que ser enquadrada, mas até ao limite destes 20%. Portanto, isso que nós transcrevemos aqui como regra aplicável, aplica-se, não é? Certo. Claro que isso depois no contrato que farão, estamos ainda sempre no domínio dos consultores, o contrato que farão dirão que vão pagar por honorários um X e que todas as despesas de deslocação ou estão incluídas nesse X ou estão além de, e tem este limite, portanto tudo isto tem que ser contratualizado, certo? Mas à partida não vejo... Mas é só colocar aqui uma questão, só uma questão porque tem surgido aqui no FEDER e parece-me semelhante, é quem é que paga nos comprovativos depois que vão enviar, quem é que paga estas despesas? Porque o que acontece é que este tipo de despesas, o que nos está a acontecer de facto no FEDER, no SI2E, é que muitas vezes ou é o trabalhador ou é o sócio e portanto como é que depois no Fundo Social isso depois é apresentado em termos de prestação de contas? É a tal questão que estava a dizer, se estiver incluída no recibo e sobre o qual o profissional liberal, portanto o consultor, paga IVA, é em nome dele próprio, ele apresenta, portanto está contratualizado e no fundo ele inclui no recibo e depois paga IVA sobre isso, é como se essa prestação um serviço. Okay. Se for autonomamente, pode eventualmente pedir, digamos, com o NIF de quem vai pagar a despesa. Sim, está certo, acho que ficou claro. Depois não tem que ter um movimento financeiro associado? Não, mas depois paga-se. Como a nós. Pronto, só explicar porque isso também é sempre tem sido um problema inerente a este tipo de despesas aqui no FEDER, enfim, portanto não há de ser muito diferente aqui também no Fundo Social, não é? O contrato clarifique isso, o contrato deve clarificar e tem que depois ver qual é a solução mais razoável, mas as duas são possíveis. Pronto, é possível um consultor apresentar uma fatura do restaurante com o NIF da entidade e ser reembolsado desde que isso
todas as Sim. despesas que apresentam Certo. não ultrapassam os limites, 20% Os do 20%, honorário. certo. Bem, então se calhar passávamos à rubrica seguinte, Certo. que tem a ver com os encargos que o pessoal afeto à operação. Aqui não se nos levantam muitas dúvidas, portanto, no que diz respeito ao 3.1, são todas as remunerações com o pessoal interno, ou seja, é o vencimento, aplicando os limites que estão previstos na portaria 60A de 2015. No que diz respeito, por exemplo, também está previsto aqui o pagamento de ajudas de custo, do subsídio de alimentação até ao limite de 4,77 em dinheiro. Certo. E, claro, aqui a prestação social e a remuneração dos órgãos sociais, caso as entidades assim o prevejam internamente. Tudo isto se enquadra aqui, certo? Certo. As remunerações dos órgãos sociais, portanto, têm que, em Assembleia, você tem que definir exatamente, porque estamos a falar aqui de senhas de presença, de reuniões. Sim, senhas de presença, basicamente. Certo, tem que estar tudo definido, sim. Agora, vem uma outra rúbrica que nós não conseguimos perceber exatamente a que é que isto diz respeito. Remunerações com pessoal externo. Mas se é pessoal externo, está no encargos com pessoal afeto à operação. Temos aqui algumas dúvidas, mas, por exemplo, pensámos que talvez se enquadrem nesta subrúbrica, por exemplo, o pagamento a líderes e mediadores comunitários, que não fazendo parte do quadro interno pessoal, que podem vir sendo contratados pontualmente para fazer determinadas atividades, ou mesmo bolsa de voluntários. Sim. É assim que podemos ver esta subrúbrica? Sim, volto a dizer a mesma coisa, isto faz parte de um cardápio de rúbricas e há uma certa rigidez, portanto isto no fundo está muito colado à formação profissional e na formação profissional, quando se fala no outro pessoal, porque isto é a tal rúbrica de outro pessoal, que não os formadores, temos os internos e os externos e portanto a lógica manteve-se na mesma. No fundo, nós podemos, no caso da formação profissional, para fazer o nosso trabalho, podemos ir buscar pessoas, ou até as mesmas pessoas da entidade formadora, mas como são outro pessoal e não aquele o que está a desenvolver o projeto, mas é o pessoal de apoio, está classificado de forma diferente. Portanto, aqui não se aplicaria muito, mas parece-me que o que está a dizer que faz algum sentido. Portanto, pessoal que não seja um consultor propriamente dito, que não está a desenvolver propriamente ali atividades de formação, que possa eventualmente ser contratado. Estas bolsas voluntárias parece-me bem. Não parece-me bem, isto é, sei que alguns de vós têm utilizado isso, é uma situação possível, mas a relação, ter aqui, portanto, veio a relação das rúbricas, não é? Associadas à 3. Não são obrigados a utilizar tudo. Não, claro que não, mas nós gostamos queríamos corrê-las todas. Mas digam-me uma coisa, por exemplo, basta uma declaração de um voluntário, por exemplo, em como foi remunerado por um serviço que prestou, ou este voluntário terá que passar um recibo verde? Olha, eu para ser muito honesta, neste momento tenho aqui uma colega que talvez há um GAL que tem uma experiência portanto, nisto, que é a tese, que, portanto, que pode depois explicar, talvez na intervenção seguinte, que nós estivemos na altura a estudar de alguma maneira se era possível ou não, se é elegível ou não, concluímos que sim, é uma espécie de uma declaração. Só passa uma declaração de que recebeu aquele montante. Sim, é um pocket money pequeno, sim, mas com a tese nós podemos revisitar, já lá vai há algum tempo essa questão, mas a tese tem essa experiência. Ou seja, e a forma como nós vimos juridicamente a questão, agora já não tenho bem presente, mas era com uma declaração e não me lembro. Portanto, uma declaração aqui seria suficiente, uma declaração do próprio a dizer que recebeu aquele montante seria suficiente para justificar a despesa neste sentido.
Mas vamos já ver, ela tem que estar, isso é o recibo, mas depois foi com transferência bancária, foi com transferência bancária. Ou outra forma eletrónica de provar o pagamento. Vou pensar nestas formas mais pequenas agora, porque são montantes pequenos, se calhar, mas uma forma eletrónica de pagar o pagamento, de justificar o pagamento. Neste momento os auditores, mesmo para montantes muito pequeninos, estamos a pressionar muito. Para que sejam através de forma eletrónica, não percebi. Sim, de alguma maneira, sim. Tem que haver como não é o recibo normal, não é o recibo de vencimento, convém haver uma forma, digamos, complementar que provoque a pessoa a receber aquele dinheiro, que não seja só um papel assinado, não é? Então, poderia concluir que este pagamento é possível mediante uma declaração e que, preferencialmente, desse pagamento deveria ser feito através de transferência bancária. Transferência, cheque também é possível, porque são montantes muito pequenos, tanto quanto eu me recordo, são montantes muito pequenos. Sim. São pequenos, quer dizer, no conjunto. Portanto, como isto também não é um ato único, isto não é uma prestação de serviços, isto como tem características diferenciadas, mas nós podemos tentar, se até se ter alguma coisa a acrescentar, já esclarece toda a gente, porque nós tiveram essa experiência. E correu bem. Senão a gente pode agora revisitar, porque já lá vai há algum tempo que tivemos este assunto em mãos. Sim, eu, se calhar então desculpa interromper, mas complementando aqui a nossa experiência, nós basicamente fizemos um contrato de voluntariado com estes dinamizadores, que nós chamamos de embaixadores, e pronto, fizemos este contrato em conjunto e revisto pela Vieira de Almeida. Portanto, dentro de todo o enquadramento legal, fizemos este contrato, em que, no contrato, dizemos que, neste caso, o líder comunitário, o embaixador, irá receber assina uma declaração de como recebeu, como irá receber este dinheiro. E então, basicamente, assina a declaração e nós transferimos, e isso é sempre através de uma transferência para haver comprovativo desse pagamento, é feita a transferência para este embaixador. Mas pronto, para dizer que existe um contrato legal com esta pessoa, um contrato de voluntariado, uma declaração assinada pelo embaixador e depois um comprovativo de que o pagamento foi efetivamente feito. Ok, obrigada, Cristina. Bem, na subrúbrica seguinte, 3.3, as nossas questões colocam-se, são relativamente simples. É aqui que devem ser declaradas o subsídio de refeição, os quilómetros em veículo próprio, o transporte público, o alojamento. Certo. É nesta subrúbrica. Uhum. Sim, agora, okay. Mas é a questão de associar ao trabalho, portanto, mas aqui também se põe as questões que nós há pouco falámos, o multi-itinerário, a associação à operação. Com certeza, claro, com certeza. Sim, tem que haver uma justificação para determinar, por exemplo, para fazer quilómetros em veículo próprio. Sim. Mas quilómetros em veículo, atenção, então, voltamos à questão das 4 rodas que não sejam para destinatários, não dá. Então, por exemplo, um técnico vai visitar um determinado projeto no outro lado da cidade e tem que levar algum material. Não o pode fazer em transporte público porque é impossível devido ao volume de material que leva. Não pode utilizar o seu veículo próprio e pedir quilómetros? Não, mas aqui a questão é, nós já dissemos que a utilização... Portanto, o que está a dizer é assim, nós dizemos, não há a possibilidade de serem utilizados, digamos, viaturas, sejam por amortização ou aluguer, a não ser que seja para o transporte de destinatários. Portanto, a questão também, de alguma maneira, se põe para, digamos, o uso do carro próprio, porque tudo aquilo que se paga, em geral, é sempre com base em transportes públicos. Eu percebo a questão que está a dizer, mas é uma limitação que nós temos. Então não é... Então, o pagamento de quilómetros mesmo justificado pela natureza da atividade que se vai fazer não é elegível, é isso?
Eu não diria bem que não é bem uma questão de não elegibilidade. Nós já temos situações em que, agora, a legislação atual faz muitas limitações ao transporte, a não ser o transporte de formandos, portanto, e os subsídios de transporte, e está específico que é no transporte público, e não ser no transporte público tem que se provar que ele não existe. No caso de Lisboa é muito difícil. Portanto, nós temos aqui muitas limitações no uso do transporte. O uso do carro próprio, para nós aqui é uma questão complicada. Mas isso se for fora... O transporte próprio, estou a falar do transporte próprio. Depois aparece aqui, aparece um táxi, depois aparece... Pronto, é um transporte público, certo? Sim, é uma ser um transporte público. Nós temos, porque o transporte... deixei de ouvir. Usada, e nós temos limitações. O transporte sempre foi, continua a ser, digamos, uma despesa que tem grandes limitações no Fundo Social. Isso é uma questão já muito clássica, que tem altos e baixos, algumas facilidades de vez em quando, mas, portanto, é sempre uma despesa crítica. Uma questão, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Há um seminário em Coimbra sobre DLBC que até é promovido pela AD Coesão. E a equipa resolve, que é importante, participar nesse seminário. Se deslocarem em veículo próprio, fica mais barato do que se deslocarem todos de comboio. Esse tipo de despesa, por exemplo, poderia ser elegível? Sim, mas atenção, isso é, por exemplo, mais custos operacionais do que este tipo de projetos aqui. Este tipo de projetos são projetos que vão decorrer nestas regiões e na AML. Portanto, a questão é um pouco essa. Eu percebo o que está a dizer e é a questão da racionalidade, nem todas as regras aqui são fáceis e até são entendíveis, mas nós estamos a falar de projetos no âmbito aqui da 96, não custos operacionais, portanto, nós temos que estar, pronto, e tem que se pensar assim, custos operacionais, podemos ter alguma elasticidade em alguma, mas é um pouco, pronto, é um pouco diferente. Está bem? Portanto, poderia ser também relevante para estes projetos terem conhecimento de outras práticas a nível nacional. Transporte público, imagina, é preciso transportar muita coisa para um sítio qualquer, pronto, pode-se contratar um serviço, voltamos à questão, para fazer aquele transporte, mas aquilo não está ali contratado como transporte associado à deslocação de pessoas. Está certo. Para se desenvolver uma determinada ação da operação, de repente é preciso levar uns andaimes, umas coisas assim, portanto é natural que se tenha que contratar um transporte, não é? Ninguém vai com aquilo num autocarro, portanto nós temos que tentar aqui ver as questões, mas o que estamos aqui a falar é associado a pessoal, porque é uma matéria que nós temos, quase, a grande maioria das entidades tem fugido aqui para este tipo de rúbrica, tem, digamos, sobrecarregado muito com este tipo sobretudo com os transportes, mais até do que a alimentação, não temos assim grandes, nem alojamento, mas o transporte sim, aparece aqui como uma despesa que nos tem trazido algumas dificuldades. Está certo. Portanto, cuidado com ela. Ok. No que diz respeito aos outros encargos, nós colocamos aqui como exemplos de despesas a imputar o subsídio de transporte, quando as entidades assim o desejem pagar. Agora, outras despesas obrigatórias, que é o seguro de trabalho, medicina no trabalho, a formação obrigatória, todas estas podem ser aqui? Sim, podem. A questão aqui do formação obrigatória, sim, mas é as 40 horas, não é? Sim. Ok, então podem ser aqui. Então, se calhar, passávamos à próxima rubrica, que eu acho que é onde vai haver mais questões. E, começando para já logo com a subrúbrica da informação e da publicidade, os GAL, quando tiveram a refletir e a preparar esta sessão, viram como um dos possíveis exemplos alocar aqui os encargos com a plataforma de contratação pública. Está correto? Não. É mais aqui nos encargos gerais.
É o que nos tem aparecido, não é? Nos encargos gerais. Não, informação e publicidade é mesmo informação e publicidade, digamos. Não, mas publicitar os concursos também é uma forma de publicidade. É neste não, mas sentido. nós temos entendido, agora deixa-me ver se o que é que me... Portanto, estes alugueres, mais noutro tipo de despesas, como instrumentos de trabalho, a publicidade, a informação e a publicidade não são propriamente instrumentos de trabalho, são comunicação com os outros. Mas também... Então, por exemplo, as despesas com o desenvolvimento de um site, o pagamento a um designer, a um web designer, cairia aqui? Isso já fará sentido. Isso já fará sentido aqui. Na publicidade da informação, sim. Pronto. Nós tínhamos posto isto nos outros encargos com aquisição de bens e serviços, que temos aqui como exemplo, por exemplo, um design gráfico, os contratos de serviços de contabilidade, todos estes podem ser aqui carregados. Certo, mas deixe-me só dizer uma coisa. Aqui o mais importante ver é a natureza das despesas, que propriamente está na 4.2, na 4.4 não, mas, portanto, essa questão está na 4.2.1 ou na 4.2.99, ou seja, aquisição de bens e serviços, que é o que diz a 4.2, isso é que é relevante. Ou seja, o que é a natureza da despesa digamos, elegível? Sim. É uma aquisição de bens e serviços? Sim, está na 4.2. Agora, se está na 4.2.1, na 4.2.99, não é essa a questão que a nós nos preocupa. Preocupa-nos mais a natureza portanto, porque nós não temos aqui limitações. Se nós estivéssemos aqui a dizer que a 4.2.1 só pode ser 1%, que a 4.2.99 tem que ser 10%, aí sim essa questão já seria muito relevante. Okay. Não o sendo, o que importa aqui é a natureza. É elegível, não é elegível, está relacionado com o projeto, não está, razoável, tem a fatura certa, portanto, idónea, essas coisas. Isso é que é o relevante, não nos prendamos muito. Então, já que colocou essa questão, levantou-se uma outra questão também que tem a ver com duas outras questões. Uma, por um lado, é cada rúbrica tem um montante, certo? Os candidatos vão alocar determinadas verbas a cada uma destas subrúbricas. Se por acaso tivessem esgotado a verba destinada a rendas, alugueres e amortizações, mas a rúbrica de 4 no seu total ainda tivesse saldo, eles poderiam utilizar esse saldo. É assim, eu não sei se percebi bem a sua pergunta, mas eu vou tentar responder de outra maneira. É o seguinte, este formulário em concreto não tem muitas limitações, não impõe validações durante a execução face às despesas aprovadas, aos montantes aprovados. Ou, portanto, deixa ultrapassar o montante aprovado numa determinada rúbrica. O que não deixa ultrapassar é o montante total. Portanto, se não deixa ultrapassar o montante total, mas deixa ultrapassar uma determinada rúbrica, significa que é à custa da outra. Okay. E isso não pressupõe, nem nós queremos, desincentivamos mesmo, que as pessoas venham, digamos, tentar fazer pedidos de alteração para fazer estes acertos. Isso é trabalho administrativo que vos vai pesar, porque esses pedidos são sempre analisados por vós e a nós também não tem valor nenhum acrescentado. Há que ter cuidado, é com o total. Eu já o orçamento total, não é? O orçamento total é que não pode ser ultrapassado. Portanto, entre as rúbricas, aqui não há validações, a não ser aquelas que impusemos pelo aviso, mas que o sistema não valida, que é aqueles 20%, aqui também nos encargos gerais, não é? Os encargos gerais têm 10%, portanto, se nós impusermos no aviso uma determinada limitação, à medida que vamos, e isso já é connosco, vamos analisando a despesa, vamos ter que ter em atenção essa limitação, mas o sistema não limita, portanto é flexível. Okay. E também, digo também, mas aqui já vou dizer com alguma reserva, porque o sistema de vez em quando está a ser alterado e não quero que depois venham dizer a autoridade de gestão disse uma coisa e o sistema está a fazer outra. Na formação profissional, por exemplo, já tivemos uma situação que foi a seguinte: uma determinada rúbrica não tem despesa,
prevista. Ao longo do processo, o sistema deixou a entidade ir apresentando despesa e nós validamos. Chegou ao saldo, cortou porque a despesa era zero. Aqui, em princípio, isto não acontece. Portanto, com isto eu quero dizer o quê? Cuidado, porque nós não queremos ter nenhuma surpresa, é se uma determinada rúbrica não tiver nenhuma previsão, o tentarem lá meter, digamos, execução. Isso aí, portanto, temos que ter a certeza que não vamos ter nenhuma surpresa. De resto, a flexibilização é grande. A flexibilidade é grande. Não estejam muito preocupados com isso. Não há grandes limites. Portanto, o sistema é flexível, está bem? Está certo. Bem, nós temos aqui alguns exemplos, mas pensamos que estão bem, como por exemplo, um contrato de serviços de contabilidade poderia cair aqui na aquisição de bens e serviços. Sim. Por exemplo, um projeto que tenha dirigido a crianças e que pressuponha a compra de um lanche. Também seria aqui, os bens e serviços, podemos pensar neste como, por exemplo, alimentação dos destinatários? Bom, olha, não lhe sei responder muito bem a essa questão, porque nós estivemos há pouco a olhar para isto e a nossa questão é, a partir do aviso, não está, digamos, a prever, portanto, todo o aviso está feito numa lógica de despesas com as equipas que vão para o terreno. Não tem praticamente apoios sociais, sendo que isto não é propriamente um apoio social, mas está próximo, com os destinatários. É uma questão que o aviso aqui não prevê muito bem, mas pode ir para aqui, pode ir para as encargos gerais, mas é uma questão que, atenção, o aviso não prevendo, nós depois passamos a ter uma limitação. Podíamos ter desencoraja que estes tipos de despesas sejam submetidas. Como ou que sejam tidas em conta em termos quando se está a fazer o orçamento. Não percebi, peço desculpa. Eu estou a perguntar se desencoraja que os candidatos prevejam este tipo de despesas quando estão a orçamentar a sua operação. Sim, porque o aviso não as prevê. E o aviso não as podíamos ter ido, eventualmente, ter aqui alguma questão. É evidente que isto pode até assumir um pouco, não é bem, mas como encargos gerais, podíamos até, digamos, há coisas que têm que estar justificadas, sim, e portanto, eu não estou a dizer que vamos ser muito restritivos depois na despesa. Agora, o que é certo é que o aviso não tem previsão de despesas com os destinatários. Está, sobretudo, dirigido às equipas. Passando agora a outra, que é para darmos tempo também às outras pessoas para colocarem questões, uma vez que a rúbrica dos encargos gerais está limitada a 10% do investimento total do projeto, há aqui algumas despesas que nós colocamos aqui no 4.5, mas que parece-nos que também poderiam ser colocadas na 4.4 em alugueres, como por exemplo o alojamento do website, o alojamento dos e-mails, o software. Tudo isso poderia ser posto nas rendas e alugueres, visto que... tem essa natureza, não é? Sim. Já, por exemplo, as comunicações, poderiam? Comunicações como em alugueres, já vejo um bocadinho, não, aqui já é mais encargos gerais. Encargos gerais, pronto. Sim. Certo, deixa-me só... Pronto, temos aqui a mesma questão que nós colocamos no primeiro slide, no que dizia respeito aos consultores, que era a consultoria com a preparação da candidatura. E, portanto, acho que já falámos e abordámos bastante com alguma detalhe até esta questão e a mesma questão com o pagamento do... Agora, esta é uma nova questão que tem a ver com pagamento de bolsas subsídios como destinatários finais, mas penso que de qualquer forma também já foi respondida. Não está previsto de todo no aviso, isso é uma questão que temos que, não pode ser, não pode. Podia ter sido, eventualmente, não digo que não, mas agora, na altura que foi discutido na SIC, não está aqui, não está previsto. Resta-me agradecer e se calhar agora passava a palavra à minha colega para
dar a palavra ao público para levantar questões. Só queria, peço desculpa, antes de passar, só uma questão que eu queria chamar a atenção para a fase da execução, não agora a fase na candidatura, mas que nós às vezes temos problemas, que é o seguinte: por princípio, quando estamos a ver a despesa, digamos, quando pessoas com despesa com pessoal, digamos assim, nós fazemos uma relação entre a despesa e a pessoa que está inserida na execução física, nos recursos humanos. E, portanto, chamamos a atenção, quando chegar à fase de execução, que as pessoas não descurem a informação que colocam na execução física. Não significa, e quem já trabalha connosco sabe isso, não significa que seja despesa irrecuperável. Nós podemos cortar num primeiro momento e recuperá-la depois, mas têm que ter muita atenção a isso. O princípio é, nós financiamos quem está ligado ao projeto. Não significa necessariamente o contabilista, isso pode estar ou pode não estar, não é tanto assim, mas os recursos principais associados ao projeto têm que estar nos recursos humanos, para nós podermos financiar. Era só esta última questão. Muito obrigada. Cristina? Sim. Obrigada, Maria José. Passamos então aqui à segunda parte das questões de quem nos está a ouvir na audiência. Pedimos que coloquem as vossas questões por escrito, e já o têm feito ao longo da sessão, aqui no chat, o bate-papo no Zoom. Está a ser transmitido também em direto no YouTube, mas pedimos que, se tiverem questões, que entrem no link do Zoom e ponham aqui as questões, porque creio que no YouTube não é possível fazê-lo diretamente. Nós tentaremos dar resposta ao maior número de perguntas possível, sendo que perguntas muito específicas de cada GAL, nomeadamente de âmbito territorial, pedimos que depois o façam posteriormente aos GAL, aos respectivos GAL. Isto é uma ação conjunta, portanto também vamos tentar focar-nos naquelas que são as perguntas comuns a todos. De qualquer forma, o vídeo ficará disponível depois também nos nossos canais. Passando, pedia só que se tivessem o cuidado de desligar os vossos microfones, obrigada, para não haver aqui ruído de fundo, e que fossem colocando as questões por escrito. E então aqui algumas questões mais relacionadas com as formas de pagamento. Há aqui algumas pessoas a perguntar qual é a percentagem de adiantamento anual, quer no regime de custos fixos, quer no regime de custo, no regime geral de custos. Doutora Dulce, doutora Isabel, se quiserem responder aqui à questão. O adiantamento é 15%, qualquer outro adiantamento que é o que está na regra geral, só, digamos, com deliberação especial da SIC, portanto, e ela não existe, portanto, é 15%. Não estou a dizer bem, peço desculpa, os montantes fixos foi alterado, o montante é superior, mas acho que está aqui no aviso, não é? 40%? É superior, no caso do montante fixo foi alterado, como é só... foi alterado. Agora de repente apanhou-me aqui de surpresa, mas sei que foi alterado. Já posso ver aqui no 60A, mas foi alterado sim. Mas o regime geral é 15%. E não estou a ver que seja, entretanto, alterada essa situação. Onde é que estão os 50%? Certo. Nós aqui no aviso não está especificado. Mas foi alterado. Eu vejo já aqui noutro. Isso está noutros avisos, não sei porque é que não. Sim. E de qualquer forma também deixa-me reforçar que nós iremos, nós estamos aqui, todos os GAL estão a elaborar um documento com as perguntas mais frequentes, das FAQ, e depois iremos disponibilizar, portanto, todas estas perguntas e respostas também estarão depois disponíveis em formato escrito. Doutora Lu, se calhar avanço para outra questão. Ai, valha-me Deus. Sim, diga. Vou avançando. Temos aqui outra pergunta. Eu depois vou ajustar contas com a Isabel, mas diga. Se sobrar verba do ano transacto, este pode ser acumulado ao valor do adiantamento do ano seguinte? Não é bem assim. Portanto, não pode ser acumulado, portanto, a sobra
naturalmente que transfira para o ano seguinte, mas entretanto, como já houve adiantamento desse montante, não vai haver um novo adiantamento, não é? Só pode haver, e há de facto ajustamentos os adiantamentos, quando há um PA. Portanto, houve adiantamento e ele não volta para trás. Digamos, imagine se faz-se um PA e reforça-se muito o segundo ano. Ele já teve um adiantamento, mas naturalmente pode haver um adiantamento pelo diferencial. Mas isso não é a questão. Mas pode haver um adiantamento pelo diferencial, mas no sentido dele já do segundo ano ainda não ter sido pago. Estão a fazer entender? Tem 100, gastou 50, portanto já teve o adiantamento de 100. Já teve o adiantamento de 100, não é? Portanto, se só gastou 50 e se pegou nos 50 e juntou aos 100 seguinte, vai ter um adiantamento sobre 150. Está a ver? Portanto, acaba por ter um diferencial no primeiro adiantamento, mas depois as coisas vão se compensando, não é? É isso que pode acontecer. Portanto, mas o dinheiro sim passa para a frente. Todo o diferencial. Certo. Agora aqui em relação a algumas despesas relacionadas com a rubrica 3 que estão a ser colocadas, mais relacionado aqui com as remunerações de pessoal, nos encargos com pessoal interno, o seguro de trabalho, que será o seguro de acidentes de trabalho, está incluído? Os encargos com? Com o seguro de acidentes de trabalho. O seguro, sim, o seguro é obrigatório. Tá, certo. Os seguros, sim. Certo. E se calhar aproveito também para fazer aqui a pergunta relativamente a outros custos, por exemplo, custos com os fundos de compensação do trabalho são elegíveis? Não, digamos, além de estar isso previsto no 60A de alguma maneira, já foi uma matéria que se discutiu muito, como conhece, e há depois mesmo uma interpretação da parte da ADC que vai eliminar, digamos, de toda a elegibilidade dessas despesas. Em nenhuma das parcelas, porque desde o princípio havia uma parcela que não era, que é a parte da garantia, ou ao contrário, e nós ainda chegámos a elegibilizar uma parcela, mas depois a ADC veio afastar completamente esse financiamento. Não é de todo elegível. Certo, por isso é melhor não pôr na candidatura. Não, só dá trabalho. Certo. Outra questão, a formação tem que ser para o público-alvo ou pode ser também para a equipa do projeto, a equipa técnica? Despesas com formação. Neste caso, diríamos capacitação, não é? Para o público-alvo. Público-alvo é aqui, dizemos destinatários. Vamos ver, e são, portanto, estamos a dizer, é um custo de atividade, não é? Estamos a dizer, há de haver uma atividade de capacitação das pessoas, não é isso? Portanto, é um custo dessa atividade. A questão que se põe é qual é a rubrica que ele é. Portanto, nós há pouco já tivemos mais ou menos a ver, mas sim, pode haver uma atividade que, entre outras ações, tenha a capacitação. A mim parece-me que neste tipo de projetos pode fazer sentido. E que tem de ser distinta daquilo que se considera capacitação da equipa da própria equipa. Sim. Isto são as atividades, isto já havia mais aqui para os outros encargos, não é? Sim, ou é com na rubrica 3. Ou encargos de preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação. Sim, para 4. Sim, 4,99, por exemplo. Em termos de classificação da despesa, mas sim, pode uma atividade ter, a mim acho que faz sentido. Passando aqui a outra questão, não se pondera a tabulação de valores por distâncias, já foi aqui mais ou menos explicada esta questão de tudo que tem a ver com o transporte, isto são despesas críticas, não são lineares, talvez valha a pena só especificar esta questão da distância, o que é que se considera elegível, o que é que pode ser mais complicado em termos de distâncias e de quilómetros especificamente. Não, isso não existe, depende, digamos, se eu percebo bem, e a Isabela aí pode ajudar, há territórios maiores, há territórios mais pequenos, quer dizer, não,
a nossa experiência acontece mais nos CLDS e nós temos tido situações muito variadas, temos territórios, às vezes temos coisas distâncias relativamente grandes, outras não. Eu acho que isso depende muito dos territórios, não há nenhuma regra. Aquela história só se fala em quilómetros quando é os 50, mas tem a ver com os formandos, não tem nada a ver com isto, portanto isso depende dos projetos. Certo. Ok, então passando aqui, aproveitando também aqui os últimos 10, 15 minutos, não havendo assim muito mais perguntas sobre as despesas especificamente, passando aqui para questões mais relacionadas com as operações e com as ações, temos aqui uma pergunta de se é possível ser criada uma resposta social, por exemplo, um serviço de apoio domiciliário, tendo como destinatários o público-alvo vulnerável. Eu aqui creio que esta pergunta também se relaciona mais com a questão de o que é que pode ser considerado projetos inovadores, projetos experimentais, e como é que a criação de uma resposta social se enquadra no âmbito deste aviso. Olhe, vamos dividir aqui a resposta em duas partes. Há a questão da inovação e experimentação, aqui a Isabela... Eu ia passar para o Rui Franco, que imagino que esteja aí nesta área de prática. Os autores aqui, enfim, não é autores, não é bem assim, os mentores deste aviso é que nos devem aqui também ajudar um pouco. Nós, como sabem, temos projetos inovadores no EMPIS, e depois temos outros projetos que já não são considerados inovadores, que já são projetos de streaming, que têm objetos muito coincidentes com este aviso. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em definir o nicho de mercado, para estes projetos, mas vocês certamente que nos podem ajudar. Agora, a resposta social, eu mais uma vez aqui sim tenho mesmo dificuldade, porque uma resposta é a tal questão. A preocupação muito grande neste aviso, digo eu, se calhar não estou a raciocinar bem, com as despesas com as equipas, de facto, não há aqui muita margem, não há margem para as despesas com os beneficiários. Uma resposta social, como está a dizer, para os beneficiários, pressupõe despesa com os beneficiários. Uma resposta social não é propriamente só ver se as pessoas estão bem, que estão à procura de emprego, portanto, é mais qualquer coisa. E, portanto, isso pressupõe despesa que eu não estou a ver. Não estou a ver que o aviso nos dê cobertura para isso. Certo, aqui relacionado com que há aqui, é especificado aqui serviço de apoio domiciliário, parece-me que é mais talvez uma tentativa de começar um tipo de serviço que depois terá continuidade ao longo do tempo. Se for uma coisa no sentido de a definição, uma programação, uma proposta de política pública, salvo seja, mas pronto, qualquer coisa assim que o input seja sobretudo técnico, portanto, eu acho que sim, que o aviso dá-nos margem para isso. Mas se for mesmo a prestação de um serviço aos destinatários, que é aquilo que é o mais normal na resposta social, eu já não estou a ver aqui o aviso a dar resposta. Portanto, tem que ser aqui, não é? Não, a sério, eu acho que valia a pena a rede LBC dizer alguma questão sobre a inovação social, porque eles pensaram bastante sobre isso e, portanto, acho que não faria sentido não falarem, mas deixar a nota que muitas vezes falámos aqui com a rede LBC e não só, a ideia não é este aviso ir sobrepor às políticas públicas existentes, inclusive no território. É assim, ainda ontem eu tive aqui uma outra reunião com a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que trabalha nestes mesmos territórios, em que também ela vai fazer apoio domiciliário em ligação com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, muita atenção, que a ideia não é de todo isto. Mais uma vez, eu sou aqui a voz do alerta, mas esta parte de enquadramento não pode todo ser. Ainda assim, eu volto a dizer, a rede LBC parecia-me que
tem um pensamento estruturado sobre isto, conhece bem, aliás, concretamente aqui a dimensão de Lisboa, que é relevante, e portanto se também pudesse dar um bocadinho mais chega nisto, acho que valeria a pena. Cristina, posso responder, se me estão a pedir? É a pessoa certa ou não, Rui? Espero pelo menos poder contribuir. Bem, em primeiro lugar, agradeço publicamente a disponibilidade da CCDR para este desafio que é este aviso, com o espectro largo e experimental e pouco definido que tem. Dizer a todos que estão a assistir que, em primeiro lugar, este aviso que teve o apoio da CCDR e depois a aprovação das autoridades nacionais a que teve tido, não foi propriamente inventado em Lisboa, ou seja, originalmente até foi desenvolvido em parceria entre o SGAL e a CCDR, Alentejo, e depois o trabalho que fizemos foi de transpor para as regras e para a redação do Programa Operacional Regional de Lisboa, que o integra, ou seja, a redação do aviso é toda decalcada do Programa Operacional Regional de Lisboa. Sobre o que é inovação ou experimentação, isso é o que tem que aparecer com as candidaturas e é o que tem que ser avaliado pelo SGAL nos termos da matriz de avaliação, daquela que é definida e comum para todos e daquela que é depois cada GAL avalia, mas há precedentes que nos ajudam e que fazem a distinção que a Isabel, e muito bem identificada, ou seja, a repetição ou a cópia de uma coisa já existente num território, por definição, não é inovação nem experimentação. Quanto muito seria uma soma, um alargamento do que existe. Eu diria que isso não se deve interpretar como uma inovação ou uma experimentação de um novo conceito, de um novo modelo naquele território. Eu lembro-me de um projeto, enfim, não é de um projeto, é de um programa europeu de financiamento que se chama Innovative Actions ou Urban Innovative Actions, portanto, inovação urbana, portanto, que é um concurso de financiamento gerido diretamente por uma agência de Bruxelas, em que define inovação como qualquer metodologia ou processo que não tem precedente naquele território, mesmo quando ele seja inspirado num modelo que vem de outro território diferente, mas que pelo menos naquele contexto territorial, económico, social, ainda não existiu. E, portanto, isto faz bem a fronteira que também separa a necessidade de distinção que a Isabel apontava, que é não... se naquele sítio já há política pública ou do terceiro setor ou privado a prestar um determinado serviço, para ser inovação ele tem que, até pode dar resposta ao mesmo problema, mas tem que ser com uma solução diferente daquela que existe. E espero poder ter ajudado com isto. Muito obrigado. Sim, eu acrescento, e isso é uma coisa que nós também temos feito a pergunta desta questão da inovação, e parece-nos que uma solução que para um público-alvo diferente ou num território diferente pode também ser considerada inovadora na medida em que tem características diferentes, não é? Na medida em que tiver características diferenciadas daquilo que já existe no território. Se for realmente um serviço, uma resposta social, um serviço de apoio domiciliário, se é algo que já existe no próprio território, é difícil que tenha alguma componente de inovação, não é? Então, aí, como a doutora Isabel dizia, não é isso que se pretende com este tipo de aviso e, portanto, é preciso ter cuidado também na forma com que projetos é que nos candidatamos. Se não tiverem mais a acrescentar sobre este assunto, não sei se há outro GAL que gostaria de dizer alguma coisa sobre este conceito de inovação, que me parece relevante e é o central neste aviso. Se não, passo então posso acrescentar só uma coisa em relação a esta questão da inovação. Eu penso que é uma oportunidade grande para as organizações dos GAL, dos territórios dos GAL, em poderem apresentar candidaturas que de outra forma não conseguiriam ter financiamento. Porque quando nós pensamos nas respostas típicas, como o apoio domiciliário, o ATL, TUCUR, são
são respostas que muitas delas já têm financiamento, por exemplo, através da Segurança Social. Portanto, há aqui uma oportunidade que as organizações podem e devem agarrar, que é alargar aquilo que já fazem e que sabem fazer, dando-lhe uma nova roupagem, ou seja, experimentar coisas novas dentro daquilo que sabem fazer e que este tipo de financiamento lhes permite. Acho que é de todo uma grande oportunidade, não é só. Ok, obrigada, José. Então, aproveitando também aqui estes últimos 5 minutos, outras questões. Se um projeto for aprovado após a data prevista em sede de candidaturas, portanto, seja a data prevista de submissão, de aprovação em sede de candidatura, tem de fazer um pedido de alteração do projeto, ou seja, se for aprovado após o início, se for aprovado após a data prevista daquilo que estava definido em sede de candidatura, se é necessário fazer algum pedido de alteração ou não? Não, não é necessário. Portanto, quando depois de receber o termo de aceitação e devolvê-lo, tem que dar início ao projeto. E o projeto pode ser uns quantos meses, digamos assim, depois, até pode ser no ano seguinte àquele que estava inicialmente previsto. Portanto, em termos de sistema, os adiantamentos são processados, ou seja, o sistema assume que essa data comunicada como início passa a ser a data de facto de início do projeto e o sistema assume essa data. E, portanto, paga o adiantamento conforme o projeto aprovado, com aquela anualização que a entidade fez e que o GAL e a autoridade. Não aconselhamos grande stress em pedidos de alteração. Nós estamos sempre a dizer a mesma coisa, porque os pedidos de alteração, digamos, param todos os procedimentos dentro do sistema. Como estes são projetos com uma duração longa, portanto, a entidade pode iniciar, pode receber o seu adiantamento, aquele a que tiver direito, começar a atividade e, tendo tempo, como é provável que tem, portanto, mais tarde apresenta um pedido de alteração. Portanto, não é preciso fazer nada de digamos, administrativo de imediato. Naturalmente que mais tarde vai ter que fazer porque, ao começar mais tarde e não alterar a data de fim, naturalmente que o projeto fica mais curto. E depois isso pode ter outro tipo de impactos. Agora também foi, com o Covid, desenvolvido um pedido de alteração simplificado, que nós aqui ainda não aplicamos, não temos a oportunidade de aplicar, mas que vem em princípio facilitar isto, que é precisamente poder alterar a data de fim sem grandes complicações administrativas. Mas a resposta é, não tem que fazer um PA. O sistema encarrega-se de fazer um PA automático, digamos assim. E isso até fica evidenciado no sistema. Certo. Vou então aqui passar às últimas questões, também para cumprirmos aqui o nosso tempo de terminar às 4h30. E aqui faço duas questões que estão relacionadas, mas são diferentes. A primeira é se um projeto pode ser transversal aos diversos territórios da LBC urbano, por exemplo, Almada e Lisboa. E uma segunda pergunta, se o mesmo projeto pode candidatar-se a 2 avisos de candidaturas diferentes. Portanto, aqui pressupõe avisos de DLBCs diferentes. Olha, essa é uma das questões que está aqui na SFAC, não é? Mais ou menos. Portanto, estive à procura do conceito e, portanto, é difícil agora dar-lhe uma resposta assim muito elaborada, dizer projeto é uma definição qualquer. Mas para nós, no fundo, o projeto é uma candidatura e a partir do momento que nós temos, digamos, uma atividade com princípio, meio e fim, digamos, com coisas concretas, ela não pode se replicar nem noutro aviso, nem noutro território. Portanto, é único. Poderão dizer, é só uma questão da entidade e os projetos, digamos, as atividades ou as despesas são diferentes, etc. Nós sabemos isso, mas nós estamos aqui a falar de, digamos, nós estamos aqui a falar de custos operacionais, nós não estamos aqui a falar de custos de gestão, nós estamos a falar de atividades concretas para pessoas concretas no território. E, portanto, para nós essa situação não existe, podendo vir a incorrer-se depois numa classificação de sobreposição. E é difícil depois de provar que assim não é. Portanto, a nossa resposta é não. Um projeto é uma candidatura é apresentada por uma entidade
a única num território num aviso. É o nosso entendimento desta questão que está aqui nas facas, que já vem de trás. Obrigada. Já agora, já tem aqui a resposta dos montantes fixos, que está nos custos operacionais, de facto o adiantamento não é nada aos 15%, é 40% da totalidade do projeto. E depois só há um adiantamento de 40% e o saldo, como dizia há pouco a Isabel, não é os 15%. De facto aqui o aviso não tem esse esclarecimento. Não, 40 e depois os 60 no fim. É 40, 60, no fundo é isso, está bem? Obrigada. Vamos encerrar aqui esta segunda parte, esta última parte de questões. Sabemos que há questões que ficaram por responder. Nós temos as questões registadas, vamos tentar dar resposta também no documento escrito que iremos elaborar. De qualquer forma, reforço aqui que há vários GAL presentes e as perguntas podem ser endereçadas a cada um dos GAL nos respectivos territórios. Agradeço à doutora Dulce Barros e à doutora Isabel Quaresma pelo tempo que tiveram connosco a esclarecer questões, e para fechar a sessão passo então à minha colega Cláudia Gama. Entrando então na última parte, cujo objetivo é cada GAL ter aqui uma pequena participação, ter um rosto e as pessoas poderem, num futuro breve, saber a quem se dirigir. Temos então os contactos, íamos pedir, Maria José, se possível, portanto, os contactos dos DLBCs urbanos da região de Lisboa. Muito bem, e portanto, associando os contactos então aos rostos, começo por mim, Cláudia Gama, eu e a colega Isabel Basso, representamos a equipa técnica do Envolvinte Almada, que está localizado ou que abrange os territórios do Monte da Caparica, Trafaria, Laranjeiro e Feijó. Neste momento temos um aviso aberto sobre esta medida que decorre até 24 de julho, às 18 horas. E informamos que na próxima semana vamos estar a realizar sessões presenciais e online de apoio à elaboração das candidaturas. Portanto, estamos disponíveis, entretanto, e durante todo este processo, claro, para apoiar no que for necessário. Passo então a palavra à colega Natália, da ADREPS, GAL Urbano. Obrigada, Cláudia. Boa tarde. Muito obrigada. Eu chamo Natália Henriques, sou coordenadora do GAL ADREPS, e eu deixo ADREPS porquê? Porque nós temos 3 GAL, temos um urbano, um rural e um costeiro, e de facto este aviso é abrangente, portanto vai abranger os 3 de LBC e estimamos abrir para a próxima semana, portanto quanto muito na outra. Estamos a preparar o aviso, estimamos ter tudo pronto dentro de uma semana. Obrigada, Natália. Então, o fator C, Cristina? O fator C é representado pela equipa constituída pelos meus colegas João Galveia, Filipe Fernandes e por mim, Cristina Duarte. Nós temos neste momento um aviso aberto até dia 31 de julho. O território de abrangência é Alcabides e Extensão de Minhos de Rana, não o território por inteiro, mas localidades destas 2 freguesias específicas, e durante as próximas semanas vamos estar também, tal como a Almada, a fazer workshops de apoio à elaboração de candidaturas, sendo o próximo já no dia 2 de julho. Obrigada, Cristina. A ID7 com 2 DLBCs urbanos. Francisco? Muito boa tarde, o meu nome é Francisco Lemos, estou aqui representado também pelo meu colega Ricardo Belchor. Nós temos 2 GAL, o GAL também como da região de Setúbal e o GAL Capacitário Montijo da região de Montijo. Estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos às entidades. Também no nosso site tem lá mais informação que podem consultar. Obrigado. Obrigada. Mais Benfica, Luís Castro. Olá, muito boa tarde a todos.
O GAL mais Benfica representa apenas o território da freguesia de Benfica na cidade de Lisboa. É composto por mim e pela Vera Santos. Nós tencionamos no início da próxima semana lançar o aviso e também vamos realizar alguns workshops para capacitar e divulgar este próprio aviso. Obrigada. Rede LBC Lisboa. Rui. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, chamo-me Rui Franco. Enfim, sou presidente da direção da associação que foi constituída como GAL, que integra quase 200 organizações em Lisboa. Temos uma equipa técnica profissional que é constituída pela Maria José, que participou na moderação, também pelo Morado e outros 2 colegas, todos eles com acesso ao e-mail geral da rede. A rede LBC Lisboa é o GAL, organismo intermédio, a gerir um mapa dos territórios elegíveis, que no fundo é um mapa dos 65 bairros ou zonas de Lisboa mais carenciados. Portanto, muita atenção nas candidaturas aos nossos avisos, aos mapas da elegibilidade de cada concurso. Nós, na realidade, não estamos a fazer um aviso, mas temos, na realidade, 5 avisos paralelos, todos com as mesmas regras e com o mesmo calendário, mas com dotações e territórios-alvo específicos. Temos um geral, que é para operações ou para projetos que sejam mais transversais a diversos bairros ou zonas dos nossos territórios. Depois temos 4 territoriais, no fundo, para a agregação de territórios da EDL, da Zona Norte de Lisboa, da Zona Centro, da Zona Nascente e Poente, resumindo, simplificando. Todos os nossos concursos terminam, a submissão no Balcão 2020 tem que ser feita até às 18 horas do dia 31 de julho, e são 5 concursos. Portanto, algumas questões que foram colocadas atrás, também alguma atenção, alertar só para o facto de nem todos os avisos e de GALs diferentes têm as mesmas regras. Alguns avisos têm limite máximo de orçamento do projeto, outros não têm, portanto estejam também atentos a isso. Toda a informação, todo o programa de sessões de capacitação e de instrumentos, guiões de preenchimento, candidaturas tipo, etc., estão todos disponíveis no site da Rede LBC Lisboa, também indicada aí no slide, no separador FSE EPI 9.6, portanto toda a informação está lá e está diariamente a ser acrescentada e atualizada, e o nosso GAL, quer pela equipa técnica, também quer por alguns consultores que estão a ser contratados, está e estarão disponíveis para apoio não só geral, mas também individual a cada entidade que esteja a querer elaborar uma candidatura e, portanto, por favor, solicitem através do e-mail o apontamento ou agendamento de sessões bilaterais de consultoria pagas pela rede para apoiar a vossa elaboração dos projetos. Obrigada. E por fim o GAL Sintra Urban, Jorge. Boa tarde, sou o Jorge Lopes, represento o GAL Sintra Urban. Estamos a planear publicar o nosso aviso no início da próxima semana. Nós atuamos nos territórios das freguesias de Queluz Belas e Algueirão Mãe Martins, e vamos publicar no nosso site também workshops para esclarecer dúvidas e apresentar o aviso. Obrigada. E foram apresentados os DLBCs presentes na região de Lisboa, DLBCs urbanos. Penso que, portanto, reforço a questão de que todos os DLBCs com os respectivos avisos têm condições e características diferentes. Este documento com as FAGs está a ser então trabalhado e vai ser completado hoje com as questões e respostas apresentadas hoje e estarão disponíveis também nos respectivos sites dos DLBCs. Qualquer questão tem aqui os nossos contactos, portanto estejam à vontade e sintam-se à vontade para nos contactar. Resta-nos agradecer novamente, doutora Dulce, doutora Isabel, obrigada por este trabalho conjunto
com os DLBCs urbanos e despedimos-nos e que venham daí candidaturas fantásticas para termos um desenvolvimento local, que todos nós estamos a trabalhar para isso. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigada.